tratando aqui de alguns temas repetitivos do STJ. O tema número 1. O STJ decidiu que, em havendo duas fases distintas dentro de um processo judicial, isto é, o processo de conhecimento e o processo de execução, não haveria que se falar em utilização do procedimento previsto no processo de conhecimento naquele procedimento de execução. Por quê? Porque existe uma regra específica prevista no processo de execução atinente ao ingresso de cessionário de direitos, de cessionário de créditos, que havia a aquiescência da parte contrária. Então, no processo de execução existe a previsão em que essa aquiescência é dispensável, ao contrário do processo de conhecimento, em que existe essa necessidade de aquiescência por parte do credor. Então, aqui, sintetizando esse julgado, não há essa necessidade de aquiescência da parte contrária com o ingresso de cessionário no processo de execução. Agora, o STJ englobou também alguns temas para decidir em conjunto, tema 4, 491, 492 e 905, que o STJ decidiu acerca da Lei 9.494, em seu artigo 1º-F, que prevê ali as situações de correção monetária, atualização monetária e juros de mora. Quanto à atualização monetária, e aqui o STJ segue jurisprudência do STF e posteriormente faz algumas especificações sobre os índices aplicáveis em cada espécie em cada rito específico. Aqui não vou adentrar nessa seara, apenas trazer contexto geral. Decidiu-se que a correção monetária prevista neste artigo 1º-F não é aplicável em condenações contra a fazenda pública. Por quê? Porque a aplicação deste artigo 1º-F seria estabelecer um índice a priorístico, ou seja, de antemão estabelecer um índice de correção monetária contra a fazenda pública, o que o STJ decide não ser possível, porque existem outros índices que não caracterizariam essa pré-fixação e que dentro desses processos decididos pelo STJ são utilizados. Por exemplo, o INPC e o IPCA-E, que são índices, inclusive, salvo engano, o IPCA-E é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, ou seria o INPC, fiquei nessa dúvida agora. Um desses dois é um índice oficial, salvo engano, o IPCA-E. Enfim, não seria possível essa fixação a priorística, como estabelece ali o artigo 1º-F. No tocante aqui à modulação dos efeitos, tendo em vista que o STF decidiu que, em casos de expedição de precatório, aquela taxa referencial para utilização, prevista inclusive na Constituição, que foi julgada inconstitucional pelo STF, essa taxa referencial não seria o ideal para que se previsse, para que se atualizasse esses termos monetários, né, essas expressões monetárias dentro do processo, tendo em vista que não refletiria a realidade do mercado. O STJ decidiu que essa modulação não se aplicaria ao caso porque são situações opostas. Ali o STF tratou sobre expedição de precatório, o que não chegou a ocorrer nestes repetitivos que o STJ decidiu em conjunto. Então, já em relação aos juros de mora, aqui usando de uma mesóclise, né, aplicar-se-ia essa atualização, esses juros de moras, porque o índice previsto ali seria, segundo o STJ, e aqui novamente seguindo o STF, seria ali plenamente compatível com as demandas mercadológicas e etc., ou seja lá qual que foi o fundamento adotado para que se decidisse pela compatibilidade desses juros de mora. Fato é que os juros de mora previstos ali no artigo 1º-F são aplicáveis em condenações contra a fazenda pública, à exceção, aqui estabelece o STJ, a exceção, eu olho para ali porque o celular está na janela e ali está a rua e algumas pessoas passam, enfim. Seria aplicável essa correção, esses juros de mora,
portanto, as condenações contra a fazenda pública, à exceção das demandas tributárias, porque aí o tratamento é outro, aí a legislação é específica, e aqui que deve haver mesmo maior rigor, haja vista a preocupação do Estado, que o Estado em sentido amplo, em angariar esses recursos, né? As principais fontes de recursos dos estados advindas dessas receitas derivadas que são os tributos.